Bom dia. Hoje, então, nós temos a nossa aula de metabolismo das bases nitrogenadas. Vocês se lembram de mim, provavelmente, do período passado, né, o Rodolfo. E o meu e-mail está aqui, novamente, para vocês poderem, se quiserem, tiverem alguma dúvida, quiserem algum esclarecimento na matéria, etc., podem me escrever tranquilamente, ok? Primeiro, nós vamos ver duas vitaminas que vocês não viram num detalhe maior até agora, que são relevantes para o metabolismo das bases nitrogenadas. Essas vitaminas, elas são coenzimas, né, para alguns passos de reações enzimáticas envolvidas no metabolismo dessas bases nitrogenadas. E o interessante é que carências nessas duas vitaminas justamente levam a anemias, a doenças que afetam a proliferação das células sanguíneas. Por quê? Porque, como elas são importantes para o metabolismo das bases nitrogenadas, especialmente para a síntese das bases nitrogenadas, quando essas vitaminas não estão presentes, por algum motivo que a gente vai ver aqui em maior detalhe, elas vão causar uma deficiência nessa etapa enzimática, porque elas são coenzimas, elas são necessárias para essa ação da enzima. Então, você vai bloquear a via de síntese de alguns dos nucleotídeos. Então, o que acontece? Você vai impedir que as células produzam DNA ao se proliferarem dentro do seu corpo. Então, o tecido que mais tem uma taxa maior de proliferação, né, no nosso organismo é o tecido sanguíneo, justamente as células sanguíneas da linhagem vermelha e da linhagem branca. Elas se dividem muito, né? Precisam de nucleotídeos, e se você está com a carência no seu organismo inteiro, né, de uma vitamina que é importante para a síntese do nucleotídeo, você vai afetar primeiramente esses tecidos que têm uma taxa de proliferação maior. Então, a ausência dessas vitaminas, a primeira causa, né, que você observa clinicamente no paciente é um tipo de anemia. Então, a gente vai ver um pouco mais sobre essas vitaminas agora. A primeira delas é o chamado ácido fólico ou folato. Ele é uma molécula complexa que tem 3 blocos, digamos assim, né? 2 blocos produzem uma porção pteroil. Vocês não se preocupem com esses nomes, cara, porque tem no livro, não vou perguntar o nome, mas é uma aula de bioquímica, então tem que dizer os nomes, mas não se cobra nomes, né? O que a gente sempre procura é tentar fazer com que vocês entendam o espírito da coisa, né? O princípio desse passo metabólico ou via metabólica. Então, essa vitamina ela contém 2 partes, né? A porção pteroil e a porção monoheptaglutamato. Essa porção pteroil ela se divide em 2 blocos, né? Ela tem uma molécula que é o 6-metilpterino, que durante a biossíntese dela se une a um anel orgânico chamado para-aminobenzoico, né? É o ácido, na verdade, ele seria um ácido para-aminobenzoico originalmente, é o PABA. E essa molécula pteroil, né, para se converter no ácido fólico propriamente dito, ela se liga a um aminoácido, né, que é o glutamato. Então, dentro do seu organismo, esse glutamato pode ser aumentado, né, especialmente quando essa vitamina vai ser, quer dizer, não o glutamato aumentado, o número de glutamatos ao qual a porção pteroil se liga, ele pode aumentar até chegando a 7, né? Então, a forma armazenada, em geral, tem mais glutamatos, a forma circulante, em geral, tem menos. Isso varia um pouco assim, o número de glutamatos, mas, em geral, a
forma armazenada contém mais. Inclusive, essa forma armazenada é normalmente a forma que nós ingerimos, né, na dieta, etc., a concentração maior do ácido fólico, e o nosso organismo depois tem que digerir quebrar as ligações entre os glutamatos para poder absorver essa vitamina no nosso intestino na dieta. Mas tudo bem, isso é um detalhe. Aqui é uma tabela mostrando a ampla distribuição do ácido fólico em alimentos. Então você vai dos que estão menos concentrados, né, como arroz, arroz branco, né, o arroz integral também, os tomates depois. Na verdade, os alimentos que têm mais ácido fólico, né, são os alimentos, as carnes, né, principalmente, né, o fígado do peru, mas fígado em geral, né, principalmente porque é um local de armazenamento do ácido fólico. Aí leguminosas como as lentilhas, né, aqui eles estão dando os valores crus, obviamente com o cozimento também você tem alguma degradação do ácido fólico. A principal função, né, do ácido fólico, ele é um aceptor doador de radicais de 1 carbono. Então ele é uma coenzima, lembra que o NAD, né, carrega, né, elétrons, essa coenzima aqui carrega grupamento metil. Então ela é importante, nem tanto para a biossíntese, para a produção de energia, como o NAD, mas sim importante como carregador de um pedaço, né, de uma molécula que vai ser sintetizada, no caso, bases nitrogenadas. Então, aqui uma outra representação química do ácido fólico, mostrando o glutamato, o anel pteroil, aqui o PABA, e aqui aquela outra molécula, que agora já até esqueci o nome, mas tudo bem, vocês não precisam lembrar mesmo, que é o outro bloco aqui ligado ao PABA, né, que produz a molécula pteroil, a parte pteroil. Nessa região você tem duas posições aqui, uma nesse nitrogênio, outra nesse outro nitrogênio, que são reativas para grupamentos de hidrogênio e de carbono. Então elas são modificadas. Então, na forma mais básica do ácido fólico, você tem o tetrahidrofolato, onde a posição R1 e R2 estão substituídas com hidrogênio. Então é o folato todo reduzido. Essa forma é uma forma que pode se converter em outras, né, carregando o grupamento metil. Então você pode ter 5-metil tetrahidrofolato na posição 2 e assim por diante, pessoal. Eu não vou entrar em muito detalhe aqui químico, mas basicamente a forma metabolicamente ativa, né, é o tetrahidrofolato, que pode ser modificado para ganhar um metil. Algumas dessas modificações bloqueiam o tetrahidrofolato de poder se converter Algumas dessas modificações acabam comprometendo o ácido fólico numa forma metilada, incapaz de voltar a ser o tetrahidrofolato. Então é muito importante que dentro do metabolismo do ácido fólico, que não é uma vitamina que a gente tem em toneladas, esse ácido fólico possa se reduzir novamente, né, através de ações de enzimas, para o tetrahidrofolato, para você renovar essa vitamina e ela pegar mais um metil e carregar, né, como coenzima para uma reação enzimática. Então as funções, né, são aceptor, doador de radicais de 1 carbono e participa das seguintes reações metabólicas: síntese de metionina, de um aminoácido importante, né, doando um grupo metileno do N5-metil-tetraidrofolato. Então, grupo metileno do N5-metil-tetraidrofolato. Então, ó, o metileno é esse aqui, ó, tá vendo? Tá? N5 é um grupo metileno, tá? Ele vai doar, né? E quem vai doar é o N5-metil-tetraidrofolato. Então, essa síntese de metionina é importante, que produz um aminoácido essencial.
né? Essa reação é interessante também porque ela requer a vitamina B12 como coenzima. Então, é uma reação que, na verdade, ela renova o ácido fólico, a gente vai ver como, e ela é necessária, né? É necessário que ela ocorra tendo as duas vitaminas, o ácido fólico e a vitamina B12, na síntese da metionina. Ela também vai doar ou aceitar, né, metil na síntese de purinas e pirimidinas, na conversão de aminoácidos, no caso aqui a serina em glicina, né, na interconversão, no catabolismo da histidina, né, quando está degradando um outro aminoácido, e na síntese de um importante intermediário da metionina chamado S-adenosilmetionina. O S-adenosilmetionina ele é importante porque ele, na sua forma metilada, tá, ele é doador de metil também para modificação do DNA chamada metilação do DNA. Então, essa metilação do DNA é muito importante, vocês vão ver em genética, que ela é uma modificação reguladora, tanto estrutural como em termos de expressão gênica. Ok? A síntese do ácido fólico, nós, como ela é uma vitamina, nós, mamíferos, não sintetizamos, nós absorvemos, né, na dieta, e as bactérias, por exemplo, tanto que são nossas amigas como as nossas inimigas, necessitam, né, do ácido fólico para sintetizar também os seus nucleotídeos. Então, a via de síntese do ácido fólico ela é uma interessante via para você poder atacar com antibióticos. Então, eu vou mostrar aqui nesse quadro a ação de um antibiótico, né, chamado Bactrim, que é a combinação de sulfa, metoxazol, uma sulfa, e trimetopina, que é uma outra molécula, um outro tipo de antibiótico. Então, as sulfas, por si só, já são uma classe de antibióticos, né? E essa aqui é combinado com outro inibidor para dar o Bactrim. Então, como é que isso atua no ácido fólico, né? Na produção do ácido fólico? Então, o ácido fólico está aqui, né? Ele tem a síntese dele, né, do anel paramino-benzoico, ok? E da outra porção, ela envolve duas enzimas. O anel paramino-benzoico, ela envolve a ação da dihidropteroato sintetase para produzir o anel paramino-benzoico. E essa enzima, ela é inibida pela sulfomectasole, tá? Bloqueando então essa síntese desse anel, impedindo então que seja formado ácido fólico. E a outra porção do ácido fólico, né, que durante a síntese dá o ácido dihidrofólico, né, para ela poder ser reduzido novamente para tetraidrofolato, tá, você precisa da ação da enzima dihidrofolato redutase. Então, se você não pegar o ácido dihidrofólico e reduzi-lo com a dihidrofolato redutase, você não tem tetraidrofolato, que é a forma ativa, né, que vai levar a possibilitar a síntese, né, de DNA e RNA. Então, essa enzima dihidrofolato redutase é inibida por uma outra molécula chamada trimetoprina. Ok? Então, as sulfonamidas, em geral, inibem a dihidropterato sintetase, que é importante para a síntese do anel paramino-benzoico. E a trimetoprina é um inibidor da renovação do folato, né, através da enzima dihidrofolato redutase. E, pessoal, nessa figura, eu só quero dar uma ideia do quão complicado isso aqui é a forma simplificada do metabolismo do folato. São muitas reações que envolvem a transferência, né, e a acepção e doação de grupamento metil. Mas vamos começar aqui só olhando algumas formas. Temos o tetraidrofolato. O
tetraidrofolato, então, recebe do formato ácido fórmico, né, que é produzido no metabolismo, o metil, né, para fazer o 10-formil tetraidrofolato. O 10-formil tetraidrofolato, então, ele pode ser usado para a síntese das purinas, ok? E ele, quando ele se doa lá na síntese das purinas, ele vai assumir uma outra forma metabólica. O 10-formil tetraidrofolato ele pode se converter em 5,10-metenil tetraidrofolato. Tá? Então, estão vendo que o negócio já começa a ficar complicado aqui. Mas vamos lá, esse 5,10-metenil tetraidrofolato, ele pode ser convertido também enzimaticamente, tá? Essas interconversões, tirando e colocando hidrogênio no grupamento metil, ele vira o 5,10-metileno tetraidrofolato. O 5,10-metileno tetraidrofolato é doador de metil para a síntese de um nucleotídeo chamado deoxitimidina fosfato. Ele é importantíssimo para o DNA, porque ele é a base que acontece exclusivamente no DNA. Tá? É o passo conhecido como síntese de timidilato. A timidilato sintase é a enzima, tá? Que usa esse grupamento metil do 5,10-metileno tetraidrofolato. Nessa reação, essa forma do ácido fólico é convertida em 5-metil tetraidrofolato. Então, doou, né, o 5,10-metileno tetraidrofolato doou seu metil, virou o 5-metil tetraidrofolato. Junto com a vitamina B12, essa reação aqui sintetiza metionina, através da metionina sintase, usando a homocisteína, que é um aminoácido, como substrato também. Então, homocisteína mais metil da metionina, através da ação da metionina sintase, com a participação do 5-metil tetraidrofolato e da vitamina B12. Então, esse cara aqui vem da síntese do timidilato. A metionina, então, vai participar da síntese de S-adenosilmetionina, tá? Tudo bem, depois a gente fala sobre isso. Mas o importante aqui também é que essa reação renova o ácido fólico, transformando ele de 5-metil tetraidrofolato para tetraidrofolato, tá? Na síntese de metionina, ok? As necessidades diárias de armazenamento do ácido fólico, então, nós perdemos pelas fezes, urina, suor, né, em torno de 100 microgramas por dia. Então, é importante que a gente mantenha pelo menos essa quantidade reposta. A necessidade diária ideal é em torno de 400 microgramas. Né? No mínimo 100, para manter pelo menos o que você perdeu, mas para ter o metabolismo saudável, 400 microgramas. Na gravidez, o dobro, porque existe, né, a formação do feto. Folato facilmente degradado pelo calor, então o cozimento afeta, né, o fornecimento de ácido fólico, mas também afeta a absorção, porque também em alimentos muito crus, o ácido fólico pode ficar complexado com diferentes ácidos orgânicos ou proteínas que impedem sua absorção. Na dieta normal, nós temos em torno de 700 microgramas de folato por dia, mas você tem uma perda, né, devido ao cozimento e o resto pode ser mal absorvido, etc. Então, é um nutriente que ele é um nutriente limitante em termos de dieta. O armazenamento nos adultos com uma dieta normal é de 3 miligramas, então o que é bom porque você vai usando os seus estoques. Mas, se você precisa de 400 microgramas por dia, né, 800 microgramas já é quase 1 miligrama, então quer dizer, dá para alguns dias, mas depois se você não conseguir repor, você vai ficar carente também. Ok, então o que pode causar, né, a deficiência na absorção ou do ácido fólico? Então, uma das primeiras suspeitas é a dieta inadequada. Então,
pessoas que usam substâncias que afetam o fígado, como solventes, álcool, algum tipo de droga, pessoas que têm inapetência por causa da idade. Então, essas pessoas podem desenvolver um quadro de deficiência por dieta inadequada, né? E também por causa de lesão no fígado, né? Que é quem metaboliza e armazena o ácido fólico. Está associado a uma dieta também inadequada, porque o álcool, por exemplo, né, é ingerido, etc. Má absorção intestinal, então pode ser problemas na enzima, que quebra os poliglutamatos do ácido fólico, para que permita para que a sua absorção ocorra. Pode ser inflamação intestinal, né? Uma necessidade aumentada, então, por exemplo, você pode ficar com ácido fólico se você começar a ter leucemia, por exemplo. Obviamente, a leucemia, a deficiência de ácido fólico é o menor dos seus problemas, mas pode ser acarretado por exemplo, uma leucemia, por algum tipo de proliferação, sei lá, você perdeu muito sangue, está tendo que produzir muito. A necessidade aumentada é uma coisa que é mais rara, né? Digamos que a leucemia talvez seja o melhor exemplo. A incapacidade de utilizar a vitamina absorvida também. Então, qualquer problema nas enzimas, nos receptores também, né? A absorção, às vezes, bom, no caso, a vitamina A absorvida, ok, tá. Então, algum problema nas enzimas, né, na interconversão do ácido fólico nas diferentes formas. A má absorção, então, que é uma causa comum de deficiência, pode ser causada por doença celíaca, né, que é doença inflamatória, agora tem o glúten, que está na moda a história do glúten. Então, na verdade, a doença celíaca é pessoas que têm um tipo de reação ao glúten, causando uma inflamação. Elas digerem mal esse glúten que fica aderido ao intestino e causando uma inflamação. Então, isso afeta a absorção, né, não só do ácido fólico, como de várias vitaminas. O sprue tropical, que é uma doença infecciosa de agente desconhecido até hoje, que causa uma diarreia muito grande, é uma enteropatia ambiental, também é aquela doença do viajante. Então, é um tipo de diarreia intensa, prolongada, que leva, então, à incapacidade de você absorver qualquer coisa. Doença de Crohn, né? Que é uma má absorção generalizada no intestino, porque o intestino é muito inflamado. Drogas anticonvulsivantes também alteram o receptor, através de ligações no receptor. Consumo de álcool, né, como eu já falei, pode afetar o fígado. E o uso do metotrexato. O metotrexato é uma molécula antifolato. Na verdade, ele é um inibidor da renovação do tetraidrofolato. A gente vai ver isso daqui a pouco. A deficiência do ácido fólico gera, então, uma anemia conhecida como anemia megaloblástica. Uma das características que você pode fazer um exame de sangue também é ver o nível de homocisteína. Então, se a homocisteína, a concentração vai aumentar muito. Lembrem, porque a homocisteína ela é o substrato para a síntese de metionina. Então, que está envolvido com o metabolismo do ácido fólico também. A espina bífida e outros defeitos no tubo neural, esse é conhecido, por isso que em grávidas é muito importante suplementar o ácido fólico, talvez pela proliferação celular grande, em grande quantidade, né, durante o desenvolvimento do sistema nervoso, mas não se sabe muito bem por que a deficiência de folato causa a espina bífida. E alterações, como eu falei, na metilação do DNA, que podem, mas isso aqui realmente, principalmente, o sério é a espina bífida, realmente, por causa da gravidez, e a anemia megaloblástica, né? Mas a espina bífida não é reversível, infelizmente, mas a anemia megaloblástica é reversível.
Pacientes com anemia megaloblástica exibem, então, palidez, fraqueza, né? Falta de ar e falência cardíaca pode ocorrer também. Você tem neles uma medula hipercelular. Você tem, por causa da deficiência, um estímulo da atividade eritropoética, mas as células ficam imaturas, né? Elas não conseguem produzir DNA, então elas não se dividem, né? Incham, morrem também. Você tem uma pancitopenia, né? Que é bem característica dessa condição. Então, você vai ver uma lâmina, você vai ver muitas células grandes e imaturas. Grandes porque antes de você fazer a divisão celular, você duplica, né, o conteúdo celular. O DNA é uma das últimas coisas a ser duplicado. Então, quando você vai para esse lado aí, acabou, opa, não tem DNA, não tem nucleotídeo. Aí você tá lá inchadão, né, e imaturo, então depois morre. Então essa é uma característica de células mortas e células inchadas. E uma falta das células maduras, diferenciadas. As mudanças morfológicas nos megacariócitos, as mudanças morfológicas nos megacariócitos megaloblásticos, você vê que nem eu consigo pronunciar esses nomes, incluem um aumento no tamanho celular e granulação citoplasmática deficiente. Vocês vão ver aqui, ó, tem uma imagem que mostra bem. Então você tem aqui uma imagem de um esfregaço, né, sanguíneo, ou medular também pode ser. Você vai ver o que? Muitos eritrócitos, né, e algumas células da linhagem branca de diferentes tipos. Aqui não, você vê poucos eritrócitos e muitas células inchadas, né? E esse corante aqui, ele cora bem o DNA, então vocês veem que essas são células que estão inchadas, não que elas tenham mais DNA do que deveriam ter, né? Elas têm menos, né? Elas têm 1/7 de DNA quando deveriam ter 2, né, para se dividir. Então, mas você corando, você mostra bem que elas estão inchadonas. Os eritrócitos não são corados com esse corante porque não cora o DNA. Então, vocês veem que é bem característico, menos eritrócitos e zero quase de célula diferenciada e muitas células imaturas. A vitamina B12, então, é ainda mais complexa do que a estrutura do ácido fólico. Ela tem o anel corrínico, que parece uma porfirina. Não sei se vocês já viram sangue, hemoglobina, etc. Mas é um anel porfirínico e ele, em vez de ferro, tem um cobalto coordenado aqui. Essa forma é a forma cianocobalamina. Então vocês veem que tem um cianeto aqui, né, ligado no cobalto. E aí, a esse anel corrínico, você tem um nucleotídeo, né, uma ribose 3-fosfato com modificada, ok? Com um anel 5-metilbenzimidazol. Então, ele é um pouco diferente de um nucleotídeo normal, mas é um nucleotídeo, tá? Então, a estrutura da vitamina B12 é essa, e essa é a forma cianocobalamina. Você tem a forma também metilcobalamina e hidroxicobalamina. As duas formas, então, né, da vitamina B, a forma da vitamina B12, que é a metilcobalamina, ela está envolvida nessa reação aqui que a gente viu do ácido fólico. A homocisteína sendo substrato, né, para síntese da metionina, tendo dois cofatores, o 5-metiltetraidrofolato doando um metil, através da enzima metiltransferase, aí sendo renovadinho de tetraidrofolato, né, podendo aí participar das vias metabólicas, e a forma metilcobalamina da vitamina B12. Essa forma metilcobalamina, ela é usada também, né, para síntese de metionina.
A outra reação que a vitamina B12 participa é na formação de succinil-CoA a partir do metilmalonil-CoA. Vamos lembrar que succinil-CoA é intermediário do ciclo de Krebs. Então, isso é uma maneira de você colocar o metilmalonil, né, os carbonos do metilmalonil, no ciclo de Krebs, para metabolizar, obter energia, etc., ou converter em outro metabólito. Então, a forma adenosilcobalamina é a forma que atua na síntese de succinil-CoA, né? E você tem uma enzima chamada metilmalonil-CoA mutase. Ok? Então, a forma de cobalamina que é usada em suplementos geralmente é a cianocobalamina, que no corpo ela é convertida tranquilamente em 5-adenosil-cobalamina, né, para atuar nessa síntese aqui de succinil-CoA, ou em metilcobalamina para atuar na síntese de metionina. Os alimentos ricos em vitamina B12 são alimentos principalmente de origem animal, tá? E você tem um pouco também em vegetais folhosos e em castanhas, em geral em cereais integrais. A necessidade é baixa, é 1 micrograma, mas também é uma vitamina que está presente em pequenas quantidades em tudo, então você pode também desenvolver uma deficiência na vitamina B12. Então, pessoal, a absorção e distribuição da vitamina B12. A vitamina B12 nos alimentos, em geral, está associada a proteínas. Então, quando você ingere, né, no estômago, o suco gástrico, ele vai, através da pepsina, do pH ácido, né, ele vai degradar essa interação, né, essas proteínas, e liberar a vitamina B12. Aí a saliva, né, o suco salivar, né, que você engoliu junto com o alimento, tem a aptocorrina, que é produzida na saliva, né, pelas glândulas salivares. Essa aptocorrina se liga à vitamina B12, tá? E leva essa vitamina B12 até o intestino. O suco gástrico contém também uma proteína chamada fator intrínseco. Eu até mencionei ela no período passado, né? O suco gástrico. Esse fator intrínseco ele se liga à vitamina B12, porque no duodeno a aptocorrina sofre ação da tripsina, né, e libera a vitamina B12. A vitamina B12, então, no duodeno, entre o duodeno e o ilho, se liga ao fator intrínseco, ok? E dessa maneira ela é absorvida nos enterócitos, o fator intrínseco é degradado, a vitamina B12, então, se liga à transcobalamina, que é uma proteína também, e essa proteína media o seu transporte até o fígado, onde é armazenado e depois distribuído para os outros órgãos. Então, em geral, a vitamina B12 está associada a proteínas para evitar a sua oxidação. As principais reações, né, que a vitamina B12 participa são a metilação de homocisteína na síntese de metionina, né, onde ela atua junto com ácido fólico, e a isomerização do metilmalonil-CoA em succinil-CoA, permitindo, então, a utilização desse carbono, né, dessa molécula, no ciclo de Krebs para obtenção de energia ou conversão em outro substrato. O metilmalonil-CoA, em geral, ele vem da degradação de ácidos graxos e aminoácidos de cadeia ímpar, né, que geram o propionil-CoA. O propionil-CoA, então, ele é convertido em metilmalonil-CoA. Né? Ele pode, então, ser convertido em outros metabólitos, mas esse metilmalonil-CoA, quando para ser metabolizado pelo organismo, ele é convertido na sua forma L-metilmalonil-CoA, ele é na forma D, e a L-metilmalonil-CoA mutase, junto com a forma S-deoxadenosil-cobalamina, da vitamina B12, né, permitem que ele seja convertido em succinil-CoA, que é intermediário do ciclo de Krebs. Essa isomerização ocorre na mitocôndria, convenientemente. O succinil-CoA, então, é substrato, né, ou para o ciclo de Krebs ou para a síntese de M, né, da hemoglobina, da molécula de porfirina. Né? E na ausência de B12, você pode caracterizar essa ausência também medindo o metilmalonato no soro.
A deficiência da vitamina B12 causa a chamada anemia perniciosa, né, que se caracteriza pela falta do fator intrínseco, que é o principal motivo pelo qual a vitamina B12 não é absorvida, é o mais comum, né? E as consequências da deficiência dessas vitaminas são: quando você tem deficiência do folato e da vitamina B12, você vai ter uma pancitopenia macrocítica reversível e uma hiperhomocisteínemia reversível. Então, os níveis de homocisteína vão aumentar, mas depois, quando você repuser as vitaminas, ele volta ao normal. E você vai ter uma pancitopenia macrocítica, né? Aquela anemia megaloblástica reversível. Quando a deficiência é somente da vitamina B12, além da anemia, né, você vai ver lesões do tecido nervoso, especialmente na bainha de mielina, na coluna vertebral, nos nervos periféricos e no cérebro, em geral reversíveis. Mas aí é sinal de que você já está com uma deficiência bem grande de vitamina B12. Quais são as causas da deficiência, então, né? Ingestão insuficiente, incomum, porque ela está presente em muitos alimentos e ela é resistente ao calor. Mesmo vegetarianos conseguem, através da ingestão de vegetais, vitamina B12. Devido a uma má absorção intestinal, ou porque não tem um fator intrínseco, que é a forma mais comum, alguma doença gastrointestinal, parasitas, inflamação, ou pode ser induzida por algum tipo de droga. Você pode ter uma necessidade aumentada sem contrapartida da dieta, que é possível, né? Ou, né, como eu falei, pessoas que têm uma ingestão insuficiente por causa, né, de uma má dieta. Não porque não tem acesso ao alimento, mas sim porque simplesmente ou são alcoólatras ou estão inapetentes por algum motivo. E a incapacidade de utilizar a vitamina absorvida também, né? Problemas nos receptores de outros tipos de células que não as intestinais, problemas nas enzimas. Às vezes é difícil saber. Então, a falta do fator intrínseco que gera a tal anemia perniciosa é a mais comum. É comum em idosos, né? Tem uma prevalência de quase 2%, mais comum em mulheres do que em homens. E, em geral, é causado pela atrofia da mucosa gástrica, né? Levando a uma menor secreção. Mecanismos autoimunes podem estar envolvidos, né? Isso leva a uma menor secreção do fator intrínseco. Outra causa é a gastrectomia total, né? Que aí você não vai ter o fator intrínseco, né? Pode ser uma gastrectomia parcial também. Você pode ter também uma ressecção do ilho ou ileostomia, também pode ser remover o receptor da vitamina B12, doença de Crohn, né, que leva a uma má absorção generalizada, parasitas também. E ela pode ser induzida por drogas anticonvulsivantes, por antimicrobianos, por neomicina, né, porque você está matando a sua flora intestinal, que é uma importante fonte da vitamina B12. Antígua, colchicina, o álcool também, tá?